A grande imprensa foi preconceituosa e desrespeitosa com o deputado Zeca Dirceu só porque ele desafiou o ministro da Economia, Paulo Guedes, lá na Câmara dos Deputados. Uma grande emissora, a maior de todas, eu diria, disse que o deputado ofendeu o ministro com palavras chulas e tom de deboche. Vejamos aqui que tom de deboche é esse que pronunciou o Zeca Dirceu. Claro que a grande mídia se referia àquele embate que Zeca Dirceu teve com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E quando o Zeca Dirceu falou que o ministro era tigrão para os pequenos e tchutchuca para os empresários. Vejamos aqui e vamos analisar o que disse realmente o deputado. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. Foi o suficiente para fechar o tempo na CCJ. O ministro reagiu. Então, olha o que é que o ministro responde. Tchutchuca é a mãe, é a avó e a sua família. Quem foi mesmo que ofendeu quem? O Zeca Dirceu, que usou uma retórica forte, categórica, para expressar e exprimir o seu descontentamento e seu protesto contra a reforma da Previdência. E o ministro todo-poderoso foi xingar a mãe do deputado, a avó do deputado e a família do deputado. E é o deputado que passa por, como diz aqui a Globo, ofendeu o ministro com palavras chulas e tom de deboche. Agora vejamos, essa só foi a última parte da intervenção do deputado Zeca Dirceu, porque ele fez antes uma preleção em que ele expôs seus pontos de vista e a inconformidade de grande parte dos brasileiros com a proposta do ministro de reforma da Previdência. Vejamos ponto por ponto esta intervenção do Zeca Dirceu, que, aliás, é filho do ex-ministro José Dirceu, de quem a mídia não gosta nem um pouco. Ministro Paulo Guedes, quero insistir aqui, como outros deputados já fizeram, que o senhor responda as perguntas e os questionamentos. O senhor ocupa uma função pública, é, na verdade, uma obrigação conosco e com o povo brasileiro que está acompanhando aqui esse importante debate. Quero começar por duas perguntas bem objetivas. Por que o ministro, durante o processo eleitoral, os meses que antecederam a eleição, não apresentou e não debateu de forma pública essa reforma criminosa da Previdência que hoje está em debate aqui? Quero fazer um outro questionamento, ministro. Ele não era candidato. Por que o ministro, como sempre, debochando, ele sim que estava debochando, disse que não era candidato e que por isso não tinha falado na reforma da Previdência. Só que o patrão, o chefe do Paulo Guedes, o Bolsonaro, que era o candidato, também não se referiu a essa reforma da Previdência, que foi proposta agora ao Congresso e que vai se basear no sistema de capitalização, onde só participa o empregado, não mais participa nem o capital, que é o empresário, e o governo. Vejamos, continuemos aqui no debate. Quais foram os estudos, as projeções e as análises que o senhor produziu, que o Ministério produziu, para que fosse colocado pelo governo como prioridade a reforma da Previdência e não, por exemplo, a reforma tributária? Essa sim que acaba com privilégios. Quais foram as projeções, os estudos, que o senhor deve ter acesso e precisa apresentar aqui, que levou vocês a decidirem priorizar a reforma da Previdência, tão cruel aos mais pobres, ao invés da reforma bancária, dos seus amigos banqueiros? Quais foram os estudos que vocês elaboraram
para decidir, priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje, que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Presidente. O senhor precisa desculpa. De palavra. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Olha, esse aqui é o ministro. É o ministro Paulo Guedes, o santinho lá dos banqueiros e dos donos da mídia, que todos são sócios, não é? Dos banqueiros, e que a gente sabe que os banqueiros é que serão os grandes beneficiários, porque vão ficar com todo o bolo da Previdência, e o governo vai se afastar, e os próprios empresários também, os homens da produção, ficando só com os chamados rentistas. Foi este o debate na íntegra do que houve com o deputado Zeca Dirceu e o ministro Paulo Guedes.